Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está mais uma vez no podcast do canal Na Arquibancada. Esse é o nosso primeiro episódio da série dos times que a gente vai comentar aqui. Cada episódio a gente vai falar sobre um bloco de times. Hoje, no caso, vão ser os rebaixados da Série A de 2020, que vão jogar a Série B, mais o Cruzeiro. Então a gente vai falar de Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Goiás e Curitiba. E para comentar, o nosso amigo Pedro. Fala, Pedro, cara. Você acha que algum desses aí tem chance de subir ou todo mundo vai pipocar que nem o Cruzeiro na temporada passada? Fala, Arthur. Fala, querido ouvinte do podcast na Arquibancada. Cara, eu acho que desses 5, eu apostaria mais no time do Goiás, cara. Porque, assim, o Goiás, ele finalizou o Brasileiro. Até que, assim, o segundo turno do Goiás não foi ruim, né? E acho que se eles conseguirem manter pelo menos uma base do time, a gente sabe que alguns devem sair, né? O Shailon, que foi bem importante no final, ele já saiu, já retornou para São Paulo. Tem ele o Rafael Moura, né? Que também foi importante na reta final. Ele está em negociação para renovar o contrato. O Fernandão, que também foi importante, sai. Marcinho, Ariel Cabral. Mas o Gustavo Blanco, né? Que também é um cara que jogou muito bem no Atlético Mineiro, voltou para o Atlético Mineiro. Então, assim, acho que se o Goiás conseguir repor ali um ou outro jogador, principalmente no setor de ataque, que, assim, se perder Fernandão e Rafael Moura, complica. Você acha que se conseguirem recompor ali mais ou menos a altura, acho que é um time candidato a subir, porque não... Sabe, você concorda, né, que acho que dos 4 o Goiás foi que terminou o brasileiro melhor. Sim, sim. O Vasco, por muito tempo, foi o último colocado do Campeonato Brasileiro. E na última rodada tá brigando ali para sair da zona e ninguém esperava essa recuperação do Goiás. Sim, sim. E, cara, eu acho que para continuar na Série B, eu acho que todos os outros 4 têm chances, cara. É assim, é complicado, né? Porque o Cruzeiro até que montou um time legal, né? Para disputar essa Série B, mas parece que o time demorou para engrenar. Foi meio estranho nessa Série B do Cruzeiro, porque você pegando no papel tinha bons jogadores, né? O Fábio, o Henrique, o Manuel, assim, pro nível de Série B são bons jogadores, né? Até para alguns para Série A, né? Então, o Fábio, Henrique, Léo, Manuel, tinha o William Potker, que foi artilheiro de um Brasileirão 2015, 2016, não lembro. O Rafael Sobis, Marcelo Moreno. Então, sabe, ter um time legal e não conseguir subir é estranho. E a tendência é que o time piore agora para essa temporada, né? E assim como o Vasco e Botafogo também, que vão tentar vender alguns jogadores para ganhar uma graninha. Então, acho que além do Goiás, os 4 eu acho que tem chances de permanecer na Série B, cara. Ó, Você vê isso ousada diferente? aí sua aposta Opa, para os que vão ficar na Série B. Mas, cara, eu vejo um pouco diferente de você. Assim, eu concordo que o Goiás foi o time que terminou melhor a temporada, mas eu acredito que vai ter muitas baixas, né, depois dessa virada de temporada, que nem mesmo você citou alguns, o Shailon, o Fernandão, que foram jogadores importantes nessa reta final. E por incrível que pareça, eu acredito que o Cruzeiro seja o favorito aí dos 5 para subir. E eu vou tentar explicar aqui meu argumento. Eu não sei se eu concordo comigo mesmo, que nem diria o Ale Oliveira, mas, cara, temporada passada o Cruzeiro montou um time forte para a Série B. Eu acredito que o Cruzeiro era até melhor em elenco do que muitos times da Série A. Do que os 4 que caiu, provavelmente, do que Sport, Fortaleza. O time do Cruzeiro era bem forte. Mas é o que dizem, né? A Série B é muito diferente da Série A. Praticamente é outro estilo de jogo. São viagens muito longas. A Série A geralmente você joga ali sul, sudeste e poucas vezes você viaja para o nordeste. Série B você já vai para o norte. Para o nordeste você vai bastante. Então você roda. E eu acho que essa temporada o Cruzeiro está contratando jogadores que são experientes em Série B, têm experiência em clubes menores. E eu acredito que agregando com a maioria dos remanescentes da temporada passada, que é um elenco enxuto ali, eu acho que é um elenco
apesar de ter poucas peças de grande qualidade, eu acho que pode dar um caldo legal. Contratou o Bruno José, né, que foi destaque aí do Brasil de Pelotas na última temporada. Contratou o Alan Ruschel, que foi campeão, ídolo da Chapecoense. E tem alguns outros nomes aí interessantes. Matheus Neres, que era da base do Palmeiras, bom jogador. Eduardo Brock, zagueiro do Ceará. Eu ouço bastante o pessoal falando que até às vezes ele merecia chance de ser titular lá no Ceará, ele não era tão bem aproveitado. Eu acho que o Cruzeiro fez uma garimpa boa no mercado. E o que eu acho de Botafogo e Vasco, que querendo ou não são os gigantes do futebol brasileiro. Óbvio que eu vou falar os outros também que são grandes, têm suas importâncias. Cara, eu acho que o Vasco e o Botafogo vão ter que vender todo mundo justamente para fazer caixa. O Vasco eu acho que tem mais peças de qualidade para conseguir fazer o dinheiro. O Botafogo eu já não vejo assim. O Botafogo eu já acho que vai ter que apostar muito na base, não tem tanta grana para fazer contratações. A gente estava até analisando aqui no site da CNN a dívida dos clubes brasileiros. A maior é do Corinthians por conta do estádio, né? Depois vem Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro, apesar de estar nessa dívida gigantesca, aparentemente deu uma estabilizada nos ânimos. Eu acredito que essa temporada eles possam ir bem, que nem eu mencionei. O Botafogo eu já não vejo assim. Eu acho que o Botafogo está indo ladeira abaixo. Eu acho que concordo. se não ter um milagre aí de achar os caras na base, tudo bem contratar o Chamusca, que também é um técnico experiente de Série B. Pode ser que ajude aí o Fogão. Mas eu acho que vai ser, dos 5, é o clube que tem maior dificuldade, cara. Sim. Até passar aqui rapidinho, né? Quais são os times que vão disputar a Série B? A gente vai ter os 4 que foram rebaixados, né? Então, o Vasco, o Goiás, o Botafogo e o Coritiba. E os que ficaram na Série B, que foi o CSA, o Sampaio Correia, a Ponte Preta, o Operário, o Avaí, o CRB, o Cruzeiro, o Brasil de Pelotas, Guarani, Vitória, Confiança e Náutico, e os 4 que subiram da C para B, que foram Vila Nova, Brusque, Remo e Londrina. Então, assim, até você falou do Botafogo, cara, que você achou que o Botafogo não tem tanto elenco quanto o Vasco, eu concordo, né? Primeiro que assim, o Vasco tem 2 jogadores que acho que poderiam ser titulares em vários times do Brasil, né? Que são Benítez e Cano. Isso é uma coisa que o Botafogo não tem, né? O Botafogo teve, por exemplo, uma boa temporada, tipo, do Matheus Babi, só que o Matheus Babi não é do Botafogo, né? Até achei que em alguns momentos outros jogadores, como por exemplo o Caio Alexandre, o Benevenuto, o Canu, também foram bons, só que assim, são jogadores jovens, né? Então é normal que o valor de mercado deles não seja tão alto. Inclusive, estava tendo naquela negociação entre Canu e São Paulo. São Paulo desistiu porque o Botafogo estava querendo muita grana no Canu. Então, acho que o Botafogo tem que pensar bem como vai vender essas peças que tem, né? Porque, assim, se você pegar a molecada do Botafogo, cara, eu acho que até tem mais qualidade do que a do Vasco. Não sei se você pensa diferente. Não, eu gosto até desses meninos do Botafogo. A dupla de zaga eu acho uma dupla legal. Aí tem aquele Matheus Gonçalves no ataque, que eu já destaquei algumas vezes. Aí tem um outro menino que parece que é bom de bola aí, eu não acompanhei, mas Cara, é Enio, se eu não me engano. Parece ser um bom jogador. tem um Matheus Nascimento, cara, que ele foi lançado já no finalzinho assim do Brasileiro, da metade pro fim, que ele tem 16 anos, eu acho, cara. Ele é de 2004. Ah, é esse aí que eu tô falando, não é Matheus É, Gonçalves, é Matheus Nascimento. Nascimento, Matheus Nascimento. Ele tem tipo 16, 17. Eu vi aquele que fez aniversário ontem. Então, Uhum. parabéns aí, Matheus Nascimento. Muitas glórias aí para você e pro seu time. Mas assim, eu acho que, sabe, se o Botafogo de repente até apostar nessa base que tem, porque assim, querendo ou não, será que os times vão fazer guerra para contratar o Canu, para contratar o Benevenuto, sei lá, para contratar o próprio Matheus Nascimento, que ainda é moleque, né? Pode ser que desenvolva mais. Sabe, eu não sei o quanto que os times vão tentar pagar muito neles. Então, de repente, o Botafogo até consiga manter um ou outro para disputar a Série B, né?
Sim. O problema é o Botafogo segurar demais e depois ter que vender no desespero, né? Isso é ruim. Mas assim, também, eu acho que vender por qualquer valor, sabe, só pra fazer um caixa, eu também não sei o quanto isso é bom. Por exemplo, uma coisa, cara, que assim, que eu não concordo muito no Botafogo, que assim, eles têm Gatito e Cavalieri. Sabe, tipo, eu não sei, precisa desses dois goleiros desse nível pra disputar uma Série B. Isso é uma coisa que eu acho meio estranho, cara. Não, Não e ainda sei. tem o Diego Lourenço lá, que também é bom goleiro. O Se o Gatito teve Saulo umas também. tretas aí no final do ano passado. Se eu não me engano, foi um ex-presidente do Botafogo que falou que ele toda hora fica forçando saída, que quer Sim, receber aumento. Não sei como vai estar o clima aí para o Gatito voltar essa temporada, por causa que ele está lesionado. Talvez sim. ele saia, né? Como os outros que a gente está falando, que são os destaques: o Babi, Benevenuto, o próprio Canu, o Caio Alexandre. O que eu vi é que o Gatito ele falou que quer continuar no Botafogo e que quer participar dessa subida para a Série A, né? Só que tem Sim, que ver também o quanto isso é interessante para o Botafogo manter o Gatito, né? O Gatito é um jogador que tem certo nome no futebol brasileiro, né? Tudo bem que a última temporada foi um pouco abaixo, até por causa das lesões, só que ele já fez grandes temporadas aqui no Brasil, né? Inclusive, acho que chegou até ir para ser, não sei se ele era titular da seleção do Paraguai ou se ainda é, né? Mas sei que ele teve até boa passagem. Então, por exemplo, sim. eu vejo no Gatito aí sim uma boa moeda de troca, sabe? Eu não acho que hoje o Gatito tem como ser um goleiro titular dos times, mas, sei lá, por exemplo, no Corinthians, será que ele não poderia ser uma alternativa para o Cássio, já que o Walter saiu? Sabe, eu acho, pensando assim nesse nível, será que o Botafogo não consegue fazer alguma jogada legal aí com o Gatito? Que, cara, eu acho que assim, você tem hoje os quatro goleiros, né? O Gatito, o Cavalieri, o Saulo e o Diego Loureiro. Sabe, não sei se precisa ter tantos jogadores assim, principalmente Gatito e Cavalieri, né? Que são jogadores aí já renomados, entre aspas, na posição. Sim, sim. Tem que ver como vai ser a montagem do time, né? É complicado a gente falar, porque ainda tá muito cedo, né? A gente, estamos falando aqui no começo de temporada. Essa semana foi a estreia do Botafogo aí no. Na verdade, hoje, né? Tá sendo a estreia do Botafogo, tá empatando com o Boa Vista. Mas vai ser uma empreitada difícil. E, cara, eu acho que até os moleques da zaga podem sair sim, o Pedro. Eu tava dando uma lida. Eu não sei se os dois, tá? Mas pelo menos um, eu acredito que o Botafogo se desfaça. O Carly tá negociando para voltar. E o zagueiro Gilvan, do Atlético Goianiense, que teve até certo destaque nessa campanha do Atlético Goianiense na Série A, se despediu hoje do Atlético e estão falando que ele está indo fazer exames no Botafogo. Sim, sim. Então você ter dois zagueiros experientes, teoricamente bons, eu acredito que deva sobrar para um dos moleques. Não sei se o Canu vai para São Paulo mesmo, porque ele também tinha proposta do futebol mexicano pouco tempo atrás. Eu acho que não, viu, cara? Eu acho que não. Mas eu acho que vai ser bem difícil. Eu acho que a situação do Botafogo é o pior dos cinco, cara. Eu vejo como o Sim, pior. não, concordo. Até, eu não lembro se eu cheguei a falar do Canu, que eu vi que um dos problemas do Canu, que até os próprios empresários do Canu estavam meio putos assim com o Botafogo, porque o Botafogo tá fazendo um jogo muito duro para vender ele pro São Paulo, né? Sim, sim. E eu lembrei agora que o São Paulo tem o Alce, né? Que tá voltando de lesão, deve voltar agora esse mês, o mês que vem, que já tem quase um ano que ele tá parado. Então, sabe, não sei o quanto precisaria também do São Paulo se matar para contratar o Canu. Tem bons Sim, jogadores ainda já no mais tem elenco. tá tentando ver o Miranda também, que é um zagueiro É, experiente. Então, tem o Maicon também que tá livre, né? O o Miranda eu God acho of Zaga? God of que pode Zaga? zaga. É. E assim, são todos jogadores que viram de graça, né? Se o São Paulo só pagaria o salário. Mas sei lá, para os três reservas, Léo Pelé, Diego Costa e o Alves, acho que tá de bom tamanho, sabe? Não sei o quanto o São Paulo tem que se matar para contratar o Canu também. Sim, sim, sim. Mas Faz assim, até sentido. uma coisa que isso eu acho que não vale só para o Botafogo, isso vale para todos esses times que estão na Série B. Porque assim, vamos lá, eu acho que de todos os times que vão disputar a Série B, esses cinco são os maiores, né? Claro que a gente tem o Vitória, o Náutico, o Avaí, até Ponte o Preta, Guarani e a Ponte Guarani. Preta, né? Que tem uma importância, só que eu acho que esses cinco são os mais relevantes, né, da Série B. Não sei se você consegue enquadrar algum outro Eu acho que entre sim, eu acho que esses sim. cinco. São, pelo menos Curitiba.
Cruzeiro, Vasco e Botafogo, acho que são os times de maior expressão no cenário nacional. Sim, então, e será que eles não conseguiriam aquela famosa tática de pegar um jogador que está em uma fase meio ruim para tentar recuperar? Tipo assim, sei lá, o Pablo tá fazendo recentemente um bom jogo, mas será que, tipo, não, só um exemplo, tá? Chega Uhum. um Cruzeiro assim da vida e falou São Paulo, pô, o Pablo tá ruimzinho aí, cara, tá jogando mal? Será que você não consegue mandar ele pra cá? A gente faz um bem bolado aí com o salário dele, sabe, pra tentar recuperar o futebol dele? Não tô falando do Pablo, tá? Porque eu acho que o São Paulo não emprestaria o Pablo para um time da Série B pelo investimento que foi feito. Sim. Mas sim, eu acho que ou então até não com jogadores que foram feitos um investimento bom para tentar recuperar, mas de repente com jovens, sabe? De Uhum. repente algum jogador que sei lá, que o time quer que tenha certa relevância daqui a um tempo, mas que hoje não tem como encaixar no time, emprestar para algum desses times da Série B. Acho que esses times podem pensar também nessa opção, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que que nem eu estava comentando, essa mescla de jogadores que estão acostumados com a Série B, com jovens e até certo ponto alguns medalhões, é que no caso do Botafogo não vai ter, mas o Vasco pode ser que tenha, o Cruzeiro tem alguns. É aproveitar os estaduais. Eu acho que É, todos os estaduais, os times grandes vão ir com times mistos, principalmente aqui no estadual de São Paulo. Todo time do interior tem uns dois, três caras interessantes. Tietê sim. saiu do Audax para ser campeão brasileiro pelo Palmeiras. O Sidão, apesar do meme todo, foi um bom goleiro no Botafogo. Depois no São Paulo teve altos e baixos. Então, cara, sempre tem bons jogadores. Eu acho que esses clubes têm que abrir o olho, porque é uma opção de você comprar um jogador talvez bom, desconhecido ainda e barato. Sim. Não só isso, né? Teve também um outro caso, o Martinelli, né? Que saiu do Ituano pro Arsenal. E assim, Sim, hoje ele já tá, parece, deu uma estabilizada ali no Arsenal, só que ele. Nossa, ele tava jogando pra caramba no começo, né? Logo que ele chegou no Arsenal. sim, E sim. também eu sei que ele saiu bem barato, né? Apesar de ser pro futebol europeu. É, tem também o caso do Luiz Araújo, né? Que era do Mirassol, foi pro São Paulo. O São Paulo conseguiu vender ele muito bem. Então, eu concordo com você que esses times têm que olhar para os estaduais, não só de São Paulo, né? Ah, sim, Tem sim. Sim. qualquer estadual, cara. Tipo, pelo menos entre em algum site para ver os números do jogador, sabe? Será que de repente o artilheiro do Alagoano não pode servir para alguma coisa? Um exemplo, sei lá. Ah, não, é justamente por os olheiros que eu acho que só assim que os clubes podem fazer essas opções de compra, porque se ficar Sim. apostando em medalhão, em nome grande que nem o Cruzeiro apostou ano passado, pode ser que dê ruim. É que eu acho que o O Cruzeiro Cruzeiro, já não cara, eu se acho viu. que o problema do Cruzeiro foi pensar que, todo time grande que cai sobe no ano seguinte. Então já vamos deixar um time ali mais ou menos pronto para a Série A. É porque assim, se você pegar, como a gente falou, são nomes que são bons para a Série B, mas também são bons para a Série A, né? Talvez ali num patamar mediano para baixo. Não, sim, sim. O elenco do Então, Cruzeiro eu acho muito bom, cara. Assim, é, sinceramente, eu acho que estruturado administrativamente, o clube nem. Se esse elenco que jogou ano passado a Série B, não caía na Série A. Eu acho que não caía. eu tenho minhas dúvidas. Mas assim, é um bom time, sabe? Ainda mais estando na Série A, teria ainda mais força, né, para contratar alguns outros jogadores. Certo. E do Goiás, cara, quem você acha aí, tipo, do Goiás que é importante, assim, pro Goiás manter, né? Eu acho que o He-Man, o Rafael Moura, é um símbolo do, do clube. É ídolo, ele não pode sair de jeito nenhum para mim. É um jogador que todo mundo zoa, que ele já foi, se eu não me engano, 6 vezes rebaixado. Sim. Mas mesmo assim eu acho ele bom, cara. Apesar de toda essa zoeira, eu acho ele muito bom. O Tadeu, um jogador importantíssimo. Tadeu, não no Brasileirão de 20, de 19. Acho que foi o melhor goleiro do campeonato, sendo a defesa mais vazada. Eu acho que isso é um fato inédito no campeonato. E, cara, o Goiás, principalmente por conta da pandemia, acabou subindo muita gente da base. E apareceram alguns jogadores que seguraram a bronca. E foi justamente depois dessa crise aí de Covid
E da troca de técnico, agora eles têm 2 técnicos, que as coisas começaram a mudar. Então é perceber bem quem aproveitou as oportunidades no ano passado e ir mesclando. Eu já vi que o Goiás está de olho no mercado, contratou jogadores do Confiança, do Aparecidense. Com certeza eu não acompanho, me desculpe aí quem estiver ouvindo e me cobrar que eu conheço esses jogadores, eu não vou conhecer. Mas para um clube do porte do Goiás, estruturado financeiramente, e atrás de jogadores desses times, alguma coisa eles devem ter mostrado. Sim, Então, eu sim. acho que o Goiás está indo no caminho certo. Até Pegar falando jogadores aqui, emprestados, que nem você falou, e encher esse elenco aí para voltar. sim, até falando aqui, né, os jogadores que chegaram, que foram o Madison, que veio do Confiança, o Iago Rocha, o Felipe Trindade e o Flávio, né? Todos eles Isso. voltaram de empréstimos, né? Não sei Uhum. se o Goiás chegou a efetivar mesmo alguma contratação. Sim, sim. E do Tadeu, cara, eu lembro que tinha alguma treta dele com a diretoria, porque eu lembro que no final do Brasileiro ele não estava sendo titular. Então, cara, eu não sei se de repente seria já alguma coisa, sabe, já planejando que ele sairia, já tentar botar a posição dele para alguma outra pessoa, cara. Eu até tentei dar uma procurada, só que eu não achei nada sobre. Mas, assim, de fato, eu acho que se o Goiás conseguisse manter o Tadeu, cara, eu acho que seria sensacional, porque, assim, é aquilo, todo time começa pelo goleiro, né? Não adianta nada você ter um meio-campo bom se você tem um goleiro fraco, que não vai segurar a barra lá atrás, né? Então, cara, eu acho que, assim, se segurasse o Tadeu ia ser muito bom, mano, de verdade. Sim. Como você falou, né? Investir nesses times menores, né, da Série B que sempre revelam jogadores. Por exemplo, cara, um que acho que ainda não saiu foi o Caio Dantas, né? Que foi artilheiro da Série B pelo Sampaio Correia. Cara, eu não sei se Ah, ele já saiu do Sampaio Correia, ele cara, que foi ele pro fez futebol chinês, se eu não me 17 engano. jogos. Eu não cheguei a ver nada sobre, mas, tipo, eu lembro que ele até estava sendo especulado em alguns times da Série A, né? E, Sim, sim. sei lá, eu acho que nesse sentido assim, sabe? Ele foi pro Guangzhou City. Ixi, aí eu acho que muito time também perdeu essa oportunidade, cara, times da Série A. Ah, Porque mas perder. assim, é complicado, né? Chega a China oferecendo uma grana. Se eu fosse ele, eu também ia, cara. Você não tem mais perspectiva nenhuma de ir pra seleção nem nada, então fazer Pô, um jogando São dinheiro lá Paulo, no mano. Guangzhou City mesmo. Jogando São Paulo, mano. E que agora a gente tem o Pablo Matador, né, mano? O Paulo está de volta. Sim, sim. E, cara, e no Vasco? A gente falou bastante aí do Botafogo. Vamos pro o rival local. Cara, o Botafogo pode perder o Benítez. Estão falando muito dele no Fluminense. Leandro Castan ficou um pouco desgastado. O Cano, todo o clube aí de Série A tá querendo. Você acha que se o Vasco perde essas 3 peças, como que vai ficar o Vasco aí na Série B? Cara, eu acho que o Leandro Castan talvez não seja assim o principal, né? Tipo, acho que é ok, acho que o Vasco tem como recuperar. Talvez ele nem saia, né? Não acho que o Leandro Castan ele tem tanta chance assim de ser titular num time de Série A de ponta. Talvez assim um time menor. Mas sei lá, por exemplo, pensando assim nos que acabaram, sei lá, para Libertadores. Flamengo, não. Talvez como reserva, cara, né? São Paulo não, Palmeiras não. Atlético Mineiro eu não sei, porque o Atlético Mineiro gosta de fazer umas doideiras, né? Sim. Talvez Santos, cara, porque perdeu alguns jogadores. Não sei, mas acho que o Castanho é um jogador que o Vasco consegue manter. Agora, assim, Benítez e Cano, é certeza que eles vão sair, né? Tipo, é só eu guardar aí pra ver pra onde eles vão. Porque eles não tem por que eles ficarem no Vasco, cara, né? Principalmente o Cano. O Benítez ainda teve alguns problemas de lesão, alguns problemas com a diretoria que talvez abaixe um pouco a popularidade dele. Mas o Cano é certeza absoluta que ele vai sair do Vasco, cara. O Vasco não vai ter como segurar o Cano, nem tem porquê, né? Acho que o Vasco consegue um bom negócio no Cano. Inclusive, assim, cara, é que hoje todo mundo, o Cano é especulado em qualquer time, né? Já foi ligado ao São Paulo, já foi ligado ao Corinthians.
Acho que até o Palmeiras ele foi ligado. Já, Atlético Mineiro, qualquer O um. Benítez teve essa história dele no Fluminense, eu vi isso ontem também. Mas além desses dois, cara, tem outros dois jogadores que eu queria destacar aqui, que é o Ricardo Graça, né, um zagueiro, que ele inclusive acho que ele fez 2 gols no último jogo do Vasco, né, Foi isso mesmo. contra o Goiás. E, se eu não me engano, ele já ocupou, tipo, seleção de base, né, seleção olímpica do Brasil. Eu Já o acho que é Ricardo ele, Graça é né? bom zagueiro, sim. É, É da base então, do Vasco. eu fico meio assim porque ele é meio baixinho para zagueiro, sabe? Ele tem 1,80, eu acho. Eu lembro que quando eu acompanhei a seleção olímpica, eu vi que ele era meio baixinho com zagueiro. Mas assim, é um bom zagueiro, sabe? Eu acho que aí é um que o Vasco consegue ter uma boa negociação. E o outro é o Thales Magno, né? O Thales Magno, cara, eu gosto dele. Ele é novinho, ele tem 18 anos e assim, ele faz bons jogos. Não é aquele artilheiro nato, né? Também acho que nem tem como cobrar isso pela idade. Mas eu acho que ele é um cara que tem também um bom futuro, sabe? Tem boa chance de ser um jogador, sabe, que agrega valor a um time. Ah, sim, o Thales Magno é muito bom. Ele não é constante por conta justamente da idade. Ele é um cara rabisqueiro que tem jogo que ele vai dar muito certo e tem jogo que ele vai dar errado. Teve Isso é aquela normal, ele carretilha, né, varia. contra o Corinthians, acho que ele deu uma carretilha, não foi? Ou foi Eu contra o não São lembro contra que Paulo? time, mas ele deu. Contra o São Paulo ele deitou ali no Juanfran. Ah, não fala isso não. Oh, Não lembra disso. ele é bom. Eu não sei se pro Vasco é interessante fazer uma troca, eu acredito que uma venda mesmo, mas jogando na Série B ele vai ficar um pouco desvalorizado. Sim. Até tem alguns outros jogadores, né? Como, por exemplo, o Ego Pikachu. Só que acho que hoje o Ego Pikachu já não tem aquele valor de mercado, né? Ele já teve tem umas 2 temporadas aí que ele deitava no Vasco. Ah, Hoje sim. eu não vejo assim. Então, ele recuperou um bom futebol até com o Luxemburgo, na volta do Luxemburgo, pôs ele titular. O Pikachu estava até afastado, se eu não me engano. E ele recuperou certo prestígio que ele já teve com a torcida. Mas eu não sei, eu acho que o Vasco não consegue muito dinheiro. As peças aí para agregar valor seriam essas que a gente falou. O Cano, o Benítez é emprestado, então o Vasco não ganha nada. Thales Magno e Ricardo Graça. Eu acho que não foge muito disso. Mas eu acredito que o Vasco até que tem uma boa base para Sim. aguentar a Série B. Não sei se vai ser o suficiente para subir ou não. A Série B não é mais tão fácil assim que nem era em outros tempos. O dinheiro da TV também já não é a mesma coisa do que já foi. Antes, time grande caía, recebia a mesma coisa. Hoje já tem uma queda brusca aí de, de De dinheiro dinheiro que é entrando. transferido, né? Sim, Então o sim. Vasco é bom tomar cuidado. Já é o quarto rebaixamento do Vasco, o torcedor está bem desanimado. Na primeira você até apoia. Eu falando como palmeirense, eu não era muito assim ligado no futebol na primeira queda, mas cara, eu vejo que foi o efeito que aconteceu com o Corinthians, com o Inter. O torcedor até abraça, mas quando já é a quarta vez, já Complicado, começa né, a virar uma cara? rotina. Então o torcedor já não fica tão contente assim. Também não fica puto, né? Porque já tá acostumado. Fala, ah, tá bom, caímos de novo. Sim, Eu não tem já o que sabia, eu fazer. já sabia. Teve até um cara, um botafoguense, cara, que eu achei muito engraçado que foi no dia do rebaixamento do Botafogo que, tipo, eles colocaram um cara com cartaz assim que é Eu não amo a Série A, eu amo Botafogo. Então, cara, eu acho que assim, por exemplo, falando em Botafogo, cara, mas Botafogo, você viu o que o Honda fez? Ele comprou os sócio 50 torcedor. VIPs, né? Acho Isso, que não é VIP, tipo, acho que é o mais caro ainda. é isso mesmo. Achei legal, cara. O Honda é foda, né, cara? O Honda, eu acho que assim, ele pode não ter jogado aquele futebol no Botafogo, só que eu acho que ele deixou uma filosofia muito legal pro time. Então, ele saiu meio prestigiado, pareceu que ele abandonou o barco antes de naufragar, Até foi mesmo. Ele mas falou, "Oxe, cara, você é louco, vou ficar aqui perdendo tempo nesse time que não vai fazer porra nenhuma." ele tava jogando como volante, ele não tava recebendo salário, eu vi que ele até, acho que quis Abriu pagar mão, né? salário de alguns funcionários durante o Sim, comecinho da sim. pandemia, ele estava apostando em projetos sociais no Brasil,
Eu acho que o Honda foi muito mais importante do que o torcedor hoje sente, que foi a passagem Sim. dele. Até, cara, eu lembro de uma entrevista, acho que foi do próprio Matheus Babi, né? Que ele falou que teve um dia que o Honda chegou nele e falou: O que que você faz depois do treino, né? E ele falou, tipo, eu não lembro nem qual foi a resposta do Matheus Babi. Daí o Honda falou: Cara, mas, tipo, você quer jogar fora do Brasil? Ah, quero. Você sabe falar inglês? Não, não sei. Ele falou: Pô, já por que depois dos treinos você não estuda inglês, tá ligado? Daí o Matheus Babi, eu não lembro se era inglês, se era espanhol, mas era algum idioma, né? Daí o Certo. Matheus Babi, pô, verdade, né, mano? E então, assim, acho que essa mentalidade que o Honda passou foi bem legal, né? Eu acho importante essas coisas fora do gramado, mas muito o torcedor não vê, né? Assim, o É. torcedor do Botafogo deve estar puto. Foi uma das piores campanhas da história da Série A. E para um time gigantesco como o Botafogo, mas Sim. acontece mesmo, acontece. Mas assim, convenhamos também, né? Cara, o Botafogo deu uma viajada, né? Pra contratar o Honda e o Calu. Cara, eu não achei. Na época da contratação, eu não achei tão ruim, não, cara. O problema, eu acho que de fato foi você querer apostar nesses caras, sendo que você não tinha nenhuma outra solução. Você apostou tudo em dois jogadores já veteranos. Se eles ainda tivessem uma base boa, eu acredito que eles jogariam muito bem. O Honda, apesar de jogar de volante, fez o máximo que pôde. O Calu eu já acho que veio um pouco abaixo. Sim. Mas eu acho que foram apostas erradas do Botafogo como um todo, não só nos dois. Mas eu ainda acho que, tipo, a maior cagada do Botafogo foi ter saído com o Paulo Tuori, né? Sim, sim. É Depois, isso. cara, não achou técnico, né? Rodou acho que uns 3 técnicos no Botafogo depois disso e, cara, foi feio demais. Sim, é bem complicado. E, cara, vamos falar do Curitiba. Acho que foi o único clube aí que faltou. A gente já falou bastante até do Goiás, dos dois do Rio. Comecinho a gente falou do Cruzeiro. Curitiba que tá se movimentando bem no mercado. Contratou o Tem, Romário, aquele lateral que era do Santos. Eu gostava dele no Santos, ele teve alguns problemas. A Luciano, o irmão do Castan, a gente estava falando do Castan agora, também bom zagueiro. Johnny Douglas, que é um moleque jovem aí do Paraná. E aí muito já tem engraçado uns esse mais nome, cara. rodados, né? William Farias, Robinho, Léo Gamalho. Eu Léo acho que. Gamalho, cara. Léo Gamalho e Ricardo Oliveira no ataque. Olha aí, é muito peso, mano. Mas eu acho que são jogadores que vão agregar, assim, no clube, cara. São Não, eu jogadores que concordo. estão acostumados com a Série B, estão acostumados a jogar em times de menor Muitos. expressão, exceto o Robinho. O Robinho passou só pro time grande praticamente nos últimos tempos. Mas eu acho que vai dar uma boa força, principalmente porque o Curitiba perdeu muita gente, né? Perdeu o Sim, Jonathan, lateral, bom lateral, que inclusive está indo pro Botafogo. Mailton, Sabino, Rodolfo, aquele Robson que jogou bem a jogou Série bem, A, né? então o Curitiba tem que repor mesmo. Sim, eu acho que uma saída que, não sei, mas eu achei que vai pesar um pouquinho pro Curitiba é o Sabino, cara. O Sabino, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Curitiba no Brasileirão. Foi, com certeza. E assim, cara, mas ficou, por exemplo, com o Wilson, né, cara? O Wilson que é ídolo do Curitiba, goleiro artilheiro. Não como outros, né, mas tenta fazer seus golzinhos. E, cara, uma coisa que eu achei muito engraçado, cara, é que eu não sabia que ele tava no Curitiba. Eu não sei nem se ainda tá. Eu acho que ele tem empréstimo até meio do ano. No FIFA, você tá ligado que tem um cara chamado Matheus, que joga no Sporting de Portugal? Ah, Cabeludão, sim, é o pá. filho do Bebeto, não é? Cara, você sabia que ele tá no Curitiba, mano? Sabia, eu tinha visto. Pelo amor de Deus, cara, eu não sabia dessa porra não, mano. O filho do Bebeto, ele é do esporte, né? Ele não tá tendo É, oportunidade lá, e ele veio pro Curitiba. pô, o cara não conseguiu ter oportunidade no Curitiba, mano. Que assim, eu vi que ele, cara, eu não sabia que ele tava no Curitiba, mano. Então, assim, eu acho que ele foi mal, então, né? Ele começou bem, mas depois ele deu uma caída, não, Matheus? Cara, assim, tem dois jogadores que eu gosto que estão no Curitiba, que um deles eu até gostaria no São Paulo, não como titular, né, que acho que mais para compor o elenco, que é o Matheus Galdesani, Sim. principalmente pelo Cartola, né, cara? Pô, o cara sempre pontua bem no Cartola, ele é um Não, dos o Matheus poucos aí. Gandolfini é bom, ele tá até sendo especulado em alguns Sim. clubes grandes, não sei se vai ficar no Curitiba ou não. Tem o Neilton, tô brincando. Hum.
E o Matheus Salles, cara, que é do Palmeiras, né, inclusive, é um outro jogador que eu gosto bastante, o Matheus Salles. Então, o Matheus Salles foi muito bem naquela Copa do Brasil 2015, que ele colocou o Ricardo Oliveira no bolso. Mas ele vai ficar no Curitiba para essa temporada. Depois que ele saiu do Palmeiras, ele começou a rodar Bahia, inclusive o Fluminense queria ele optou pelo Bahia. Aí foi pro América, Figueirense, e aí ele começou a rodar e eu nunca mais consegui acompanhar. Mas ele era interessante, ele era um jogador interessante do Palmeiras, eu até estranhei o Palmeiras na época ter emprestado ele. Mas, cara, um que eu gosto mesmo no Curitiba é o Natanael, um lateral ali que subiu da base. Eu acho ele muito bom, o Natanael. Apoia o ataque, defende bem, eu gosto bastante desse jogador. Mas é isso, o Curitiba, cara, que nem o Goiás, passa toda hora por Série B. Esses caras já são macaco velho. Eu acho que eles sabem quem contratar, mais ou menos o perfil de jogador, que a gente falou. Quase todos os jogadores aí já passaram muitas temporadas na Série B. E eu acho que tem muito para Sim. agregar no Curitiba. É verdade, eu não tinha parado para ver o elenco do Coritiba, eu também achei um elenco legal, cara. Eu acho que outro time aí que pode sim brigar, né, para subir. Não tinha visto, eu gostei do elenco, cara, do Coritiba. Assim, é que assim, a gente fala isso, né, mas, por exemplo, a gente tem alguns times na Série B também que, cara, que foram muito bem, né? Por exemplo, cara, o CSA, eu lembro que também por pouco, quando subiu, teve o Sampaio Correia, a Ponte Preta, o Operário. O Guarani estava muito bem, só que assim, teve aquela reta final do Brasileiro que estava praticamente sem time. Mas eu lembro que até, tipo, mais ou menos ali a parte final do Brasileirão, o Guarani também estava brigando lá na parte de cima. Sim. Então, cara, você acha que vai ser a Série B mais competitiva dos últimos tempos? Cara, vai ser a Série B com mais campeões brasileiros, né? Da história. Sim, Tem o Guarani, tem o Cruzeiro, enfim, a gente já citou aqui. E eu acho que vai ser bem difícil. Que nem a gente falou, a Série B não é mais moleza. Agora tem sim. times bons, times estruturados e as viagens desgastantes. Antes, cara, qualquer clube grande que caía sofria um pouco com um dinheiro um pouco menor, desgastava com as viagens, mas conseguia levar. O Cruzeiro já mostrou na temporada passada que não é mais assim, não, cara. É. Ainda mais, cara, eu acho que uma coisa ainda que meio que vai equiparar os times é o fato de não ter torcida, né? Porque a gente vê aqui muitas vezes quando um time grande era rebaixado para a Série B, cara, primeiro que o ingresso cai, né? E Sim. assim, isso já é um fator para encher estádio. Só que assim, a partir do momento que você não tem uma torcida ali para te apoiar, cara, meio que o campo vira um campo neutro, né? E assim, a única vantagem é que você não tem um desgaste da viagem. Então, eu acho que isso também equipara um pouco os times, né? Porque às vezes o time já entra com um salto alto, como foi o Cruzeiro, e viu que não é bem assim, né? Não sei se. Cara, eu acho que assim, acho que não tem muita perspectiva para voltar a ter torcida esse ano em estádio. Talvez assim, final do ano, assim, tipo, o quarto bimestre, quarto bimestre, né, do ano. Eu acho que Semestre. só o Santos, né, vai conseguir trazer torcida, que os velhos já estão todos vacinados, mas de resto eu acho que vai ser difícil esse ano. Né? Eu acho que assim, ainda se o brasileiro fosse um pouco mais inteligente, eu acho que daria, sabe, para fazer. Não agora, né? Porque agora tá crítica a situação novamente. Mas eu acho que daria, sabe, para fazer que nem alguns campeonatos europeus estão fazendo, de colocar, sei lá, mil ingressos à venda. Porque, por exemplo, cara, 1.000 pessoas, sei lá, no Allianz Arena do Palmeiras. Cara, dá para distribuir sossegado ali no estádio, né? Sim, Só que o sim. Ter problema uma é atenção que. na hora da saída e da chegada para não É, tumultuar. Mas esse seria o desafio. Lá dentro tem espaço, não é para fazer igual a Libertadores lá que falou, não. beleza, só 10% do estádio, mas vamos colocar só em 10% literalmente das cadeiras. Então, Todas cara, sabe, é coisa burra, assim. Então, só que assim também, não falando que 1.000 torcedores num jogo, sim, 1.000 é um número baixo, né? Que seria mais ou menos 10% da torcida do Santos. Também não sei nem se ia caber 1.000 pessoas na Vila Belmiro, tem que ver isso aí. Mas assim, não sei, sabe, não sei se o quanto seria legal pro time jogar com 1.000 pessoas assistindo.
né? Não sei se daria um apoio. É aquilo, qualquer dinheiro entrando para esses times hoje em dia é bom. Sim. Mas não sei também quanto seria interessante, né? Então acho que os times também não podem muito contar com, com o apoio da torcida essa temporada. Acho muito difícil, cara. A gente não respeitou aí o isolamento desde o início. Compra de vacina tá complicada, principalmente aqui em São Paulo fica abre e fecha de estabelecimentos que tem que acontecer por conta de não cumprimento de normas, enfim. Então tá uma bagunça, vamos ver se pelo menos na próxima temporada a gente consegue assistir algum joguinho, mas eu acho que vai ser complicado ainda assim. Faz tempo, cara, cara, a última vez que eu fui no estádio foi na apresentação do Daniel Alves, mano. Faz tempo. Eu nem sei, Puta, acho velho, que o faz último jogo que eu tempo. fui foi da Portuguesa, se bobear. Cara, Portuguesa e Juventus. jogo mesmo, eu não lembro, cara. Eu não lembro mesmo. Eu É, acho que foi 2-1 contra o Santos, só que, tipo, faz muito tempo, mano. Foi, tipo, na época que o São Paulo tava brigando pra não cair. sim. Nossa, faz muito tempo, mano. Se bem que, assim, cara, eu não sei você, mas eu sou meio preguiçoso pra ir em estádio, mano. Ah, eu gosto, eu gosto. Eu Eu vou gosto da do corrida. Juventus, da Portuguesa, você é louco. Eu gosto. Não, eu gostaria de ir nesses jogos aí. Inclusive, você já me chamou umas vezes e eu furei, mano. Mas eu gostaria de ir nesses jogos aí. É que, cara, sei lá, tipo, Morumbi. Mano, dá um preguiça, velho. Só de pensar em sair daqui de Santa Amaro e ir até o Morumbi. O problema não é ir, o problema é que é tudo cheio, cara. Sim. Tipo, eu acho que pra ir pra um jogo, tipo, nacional, um Juventus, uma Portuguesa, deve ser mais tranquilo pra ir, pra voltar, né? Em questão de não ter 1.000 pessoas no mesmo vagão do ônibus, mano. Do trem. É legal, é legal. É Mas eu isso, acho cara. que isso. É isso que eu ia Vocês falar. tem alguma outra coisa que você acha legal a gente destacar desses times aí da Série B? Cara, eu acho que não. Eu vou mais pedir pro pessoal curtir, se inscrever no canal, todas essas coisas. Mas como que eu posso falar? Deem sugestões do que a gente pode falar, se vocês acharam que tá legal esse formato da gente falando das contratações, das saídas, o que a gente acha das perspectivas para os times na temporada. Se vocês querem que a gente faça da Série B, porque a nossa ideia era fazer só dos clubes da Série A a partir de agora. E se alguém tiver uma sugestão, só deixar aí nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, no podcast. Eu nem sei nas plataformas de podcast se dá para comentar, mas No deixa aí que a Castbox eu gente sei que caça. dá. No A Castbox gente eu sei que caça, dá. só mandar lá marcar a gente que a gente procura. É isso aí. E assim, gente, lembrando, nesse começo é meio complicado pra gente falar de movimentações desses times, né? Porque tem muita coisa que ainda não é certa. Então, por exemplo, isso a gente tá falando hoje, dia 3 de março, né? Do elenco do Botafogo, do Curitiba, do Vasco, do Goiás e do. Quem que eu esqueci? Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Curitiba e Goiás. É. Então, assim, cara, a gente sabe que ainda até o final dos estaduais, até o início do brasileiro, vai ter muita coisa ainda que vai mudar no elenco desses times, tá? Então, quem sabe mais pra frente a gente não dá um overview geral aí dos times, né? Ver o que mudou. E se assim, se tiver destaques, né? Por exemplo, pô, o Cruzeiro faz uma movimentação legal, contratou um jogador aí que pode ser interessante para a Série B. A gente vai falando nos podcasts, não esses que a gente tem um assunto definido, mas mais naqueles geralzões lá que a gente faz durante a semana. Que a Isso ideia aí. tipo, é fazer fazer um geralzão, né? Tipo, pô, jogo do São Paulo, jogo do Corinthians, jogo do Flamengo, e um focado nesse mundinho que nem o de hoje, né? Que falar só desses 5 times. Claro que uma hora ou outra a gente vai ter que puxar, falar um pouco do São Paulo, porque, sei lá, o São Paulo contratou um jogador do Cruzeiro, um jogador do Botafogo. Mas o foco sempre vão ser os times ali que a gente já está definido. Isso mesmo. Então, falou, Pedro. Valeu, Arthur. Valeu, gente.